Então, Mas aí ele pode tudo. a gente falou agora sobre, né, esse título inédito do São Paulo, e eu quero te perguntar uma coisa como torcedor também, Aham. que é o seguinte, o São Paulo passou aí por momentos também tenebrosos, né, os últimos anos com o próprio Diniz, vexame, um atrás do outro, e isso é que assim, a gente que cresceu com os rivais, amiguinho rival, então você deve ter amigo corintiano, palmeirense, santista. Mesma coisa a gente acaba conhecendo também as histórias dos clubes, né? E, cara, o palmeirense, o corintiano, ele tá acostumado a, de repente, ficar devendo o jogador, de repente passar por perrengue. Caímos, como isso é fato, né? Aconteceu. E pro São Paulino, cara, pelo que eu vejo dos meus amigos, é extremamente pesado ficar devendo pra um jogador. Você foi cirúrgico. Porque o São Paulo... Pra mim, o sem São brincadeira, Paulo, eu fico tão realizado enquanto torcedor quando o meu time mantém as finanças em dia do que conquistando do títulos. título, né? Então, e aí que eu ia entrar, porque assim, eu falo isso porque eu vivi, você também, aqui em São Paulo sempre foi assim. Eu sempre falo aqui, porque assim, a gente zoa, tem a zoeira aí dos mundiais, que a gente zoa, caramba, um zoou o outro, mas uma coisa tem que ser dita, o São Paulo foi um clube modelo por muitos anos, né? Ele realmente era um clube que era modelo em lançar jogador, em fazer contratação, gestão de estádio, em tudo, direção, foi por muitos anos assim, modelo para todo o Brasil. Só que o São Paulo ele parou no tempo também. Então, em um momento ele esteve muito avançado perante os outros clubes e depois de um tempo ele parou também no tempo perante outros clubes. Então viu o Corinthians ganhar, viu o Palmeiras passar, todo mundo, né, acordou. Todo mundo mesmo. E o São Paulino passou por isso, né? O São Paulino tinha muito, e o que é normal. O São Paulino daquela época de Muricy também, de todos os mundiais, não tem como você não ter o ego lá em cima, pô. Disputava tudo, ficava insuportável. Só que passou por momentos ruins. Cara, como que é pro São Paulino ter passado por todos esses momentos difíceis e agora com essa... Pô, você ganha uma Copa do Brasil, você bem falou, né? Perto dos títulos que o São Paulo ganhou, não é lá, mas é um título inédito e tal. Mas como é que foi ter passado por todo esse momento? Como é que você enxerga o São Paulo por todo esse momento em questão de direção ruim? Porque teve ali a galera, até passou o Leco, passou uma galera ali que realmente... Foi o ápice da ruindade. Mas deixou muito a desejar. Eu tenho 49 anos. É engraçado um São Paulino dizer isso. E eu não tô falando só desse recorte terrível de 2008 até 2023. Paulista foi quando? O Paulista foi 21. Mas assim, alguma coisa... Grande mesmo. Porque mesmo assim, convenhamos, quando você tá super bem, a Sul-Americana você também não comemora muito. Não. Claro, secundário. Claro. Então, o terceiro brasileiro de 2008 para o título da Copa do Brasil em 2023. São 15 anos. Só uma coisa, né? Olha que loucura isso, né? Foi em 2009 o Flamengo ganha. Se não tivesse... Porque também, o Flamengo ganha, mas foi uma loucura também. Sim, loucura. Ia dar São Paulo de novo. Pode ser tetra. O São Paulo teve 2 jogos que se tivesse ganho um dos 2 seria campeão. Pois é. Botafogo no Engenhão. O Botafogo ali ameaçadíssimo de rebaixamento, lutando contra o rebaixamento. E o Jobson destrói o São Paulo no Engenhão. Eu acho que foi 4-2. E depois o Goiás, que não aspirava porra nenhuma lá no Serra Dourada, que ganha do São Paulo. Se o São Paulo ganhar um desses 2, seria tetracampeão brasileiro. Mas assim, o que eu ia dizer, e talvez surpreenda vocês, que eu comecei a torcer pro São Paulo com o Corinthians sapateando em cima do São Paulo, em 2 campeonatos paulistas. 82 e 83. O Paulistão tinha o peso do Campeonato Brasileiro. Claro. Rigorosamente igual. Isso. Mesma coisa. Talvez fosse até um pouquinho mais. Porque ali os encontros eram obrigatórios entre rivais. Os clubes priorizavam muito, né? O estadual. O primeiro jogo que eu vou na vida é a final do Paulista de 82. O primeiro jogo, 1-0 pro Corinthians, gol do Sócrates, numa quarta-feira. E daí, no domingo, o Corinthians de novo bate no São Paulo 3-1. E no ano seguinte, de novo o São Paulo perde a final pro Corinthians. Aí, como torcedor, eu tive um período espetacular, que foi de 85, o São Paulo dos Menutos, que foi o melhor São Paulo que eu vi. Melhor do que o São Paulo do Telê. Não conquistou o que o São Paulo do Telê conquistou, nem perto. Mas, pô, como plástica assim, de futebol, assim, encantou muito. Era um time que tinha Oscar e Dário Pereira na zaga, que tinha Silas e Miller, tinha Pita, tinha Miller e tinha Careca ainda, o maior centroavante da história do São Paulo. Pô, esse time era espetáculo. E o Cilinho, um técnico à época super de vanguarda, tá? Um time espetacular.
Aí teve 85, 86, 87. Aí 88 não ganhou nada, 89 ganhou o Paulista, 89 e 90 perde finais de brasileiro, 89 pro Vasco, 90 pro Corinthians, gol do Tupanzinho, o primeiro brasileiro do Corinthians. Aí tem a fase Tele, que é sacanagem, absurda. Você pega o que tá vivendo o Palmeiras hoje e eleva um pouco, porque ganhou ainda 2 mundiais, né? Contra Barcelona e Milan. Só que aí, Cross, o São Paulo fica de 94 ainda chegou na final da Libertadores, foi vice-campeão da Libertadores, ganha a Copa Comebol, que seria o equivalente hoje à Sul-Americana. O São Paulo fica de 95 a 2005 só ganhando o Campeonato Estadual. E Rio-São Paulo, tal. Assim, Rio-São Paulo tinha menos peso que o estadual já não era mais tão importante. O de 98, acho que muito pelo fator Raí e por ser contra o Corinthians, acabou sendo muito saboroso, mas não eram títulos grandiosos. São Paulo ficou 10 anos ali também sem ganhar nada. Então, a galera da minha geração já tinha meio que sido forjada a um pouquinho de sofrimento também. Entendi. Não é que sempre foi uma maravilha. São Paulo, de fato, por em algumas fases distintas, nadava de braçada no futebol brasileiro, inclusive em relação à estrutura e tal. E aí eu acho que depois do tricampeonato brasileiro, houve um relaxamento geral assim, no clube. Tem aquela coisa do terceiro mandato do Juvenal Juvencio, perpetuação de poder, figuraça. Sempre achei muito mais brilhante como diretor de futebol e mais vencedor mesmo do que propriamente como presidente, mas assim, uma figuraça. Né? Eu gostava muito do Juvenal e assim, como entrevistado, dos melhores, assim, espetacular. Não tinha como não fazer uma boa entrevista com o Juvenal. Qualquer coisa que você perguntasse, ele te daria uma... Os caras são muito fortes, né, cara? São muito marcantes. Essas figuras estão cada vez mais raras. Mais né? raras. Já talvez não cabem mais mesmo no futebol. Ou seja mais difícil para ele. Porque hoje, apesar deles terem muitas virtudes, hoje a exigência... Hoje é muito mais difícil ganhar do que antes. Claro. Né? Hoje com um time esforçadinho, você pode até ganhar um campeonato e tal, mas você não vai ganhar muita coisa. Assim. Só se for uma situação mesmo de acaso. E aí eu acho que o São Paulo deu uma parada mesmo, deitou nas glórias e todo mundo se estruturou muito, cara. E assim, clubes super potentes, falando em relação à torcida, em relação à história mesmo. Ficou todo mundo ou igual ou melhor que o São Paulo. Teve um momento ali que talvez o São Paulo, de pioneiro até um centro de treinamento aqui em São Paulo, passou a ter o pior centro de treinamento da capital. Depois teve que correr atrás. Eu acho que agora eu noto sinais claros de evolução, de melhora. Mas essa última fase, porque se você pensar, Cross, o pior não é nem você não ganhar, é você deixar de competir. Você não pleitear mais ser campeão. Você deixa de ser protagonista e fica dentre os coadjuvantes. Aí, e assim, e passa a ser normal. Aham. Aí é preocupante, é total falta de perspectiva. E pior, o São Paulo começou a flertar muitas vezes contra o rebaixamento. 2013, flertou. 2016, flertou. 2017, flertou. 2021, o ano que saiu da fila, ganhou o Paulista. O segundo semestre foi terrível. Esse ano agora, o São Paulo em nenhum momento... Quando eu digo flertar, é você estar ali... como aconteceu com o Corinthians no último ano, ali, se desse uma bobeada. Ali ele deu um beijinho na bochecha e se tivesse perdido pro Vasco em São Januário, ali a coisa ia... Sabe aquela que você... tivemos um perigo. Romero. Santo Romero. Porra, impressionante. Né, tem que tirar o chapéu pro cara. Então, assim, não é que sempre foi uma maravilha e só nessa década e meia aqui. Mas, eu concordo com você, esses últimos 15 anos foram... assim, muito ruim. Cara, eu vou te falar que assim, isso eu carioca, né? Porque, obviamente, aqui a rivalidade tem a rivalidade de São Paulo, então, obviamente, os outros times aqui, torcedores, né, teriam muito mais dificuldade de reconhecer o que eu vou te falar agora. Mas assim, quando eu tava na faculdade, cara, faz muito tempo isso já, faz 15 anos, sei lá. Tava na faculdade, eu comprava sempre o Lance. Né? Eu ia na jornal, papel, né? A gente fazia isso. Né? Mas como a gente comprava? O Lance era muito comprado. Eu adorava o Lance. E aí eu ia pra escola, eu comprava o Lance. Olha como é louco, né? Só pra você continuar.
o negócio da logo, tá? Você fala o lance, eu sei a O logo. L, é claro. Eu sei as Eu cores. adorava o lance. E aí eu comprava o lance e via, e lá no lance não tinha só o que aconteceu, tinha umas matérias diferentes e tal. E eu acabei indo estudar administração depois, mas isso eu acho que era no ensino médio que eu tava. E aí eu pegava e eu vi uma parada assim que era os clubes que mais fazem dinheiro com marketing esportivo no mundo. Primeiro, que eu nunca tinha ouvido essa expressão na minha vida, marketing esportivo. Falou, que porra é essa? E o São Paulo tava lá. Tipo assim, eu acho que o São Paulo tava em sexto do mundo, sabe? Olha como é que é louco. Na época, eu lembro desse número, acho que o Manchester United foi o primeiro do mundo, fazendo 86 milhões de euros por ano. Hoje em dia essa cifra é nada comparado com o que eles fazem. Mas o São Paulo tava lá. Eu falei, cara, que porra é essa? Aí eu comecei a procurar difícil, não tinha internet, aquela coisa, né? E eu comecei a ver as coisas, as ações que o São Paulo fazia, que era, na época era pouco, mas tudo no início do aspecto era pouco. Eu falei, cara, isso aqui é muito foda. Aí eu falei, porque ninguém fazia? Ninguém. Tipo, nada, né? Nada, zero. Então, assim, o São Paulo tava muito. Mas assim, tava décadas na frente dos outros clubes. Né? Em todas essas relações, assim, né? E aí no Rio, cara, era uma coisa assim, cara. Ganhar do São Paulo era tipo, ganhou de um europeu, tá ligado? Quando o Flamengo é campeão em 2009, e eu acho que em 2007 ou 2008, que a gente ganha um jogo de 1-0. Que acaba ajudando a gente pra liberar. Lembra desse jogo? Gol do Souza. Lembra? Eu acho que foi 2007 esse jogo. 2007, que o Flamengo quase foi rebaixado, mas acabou terminando a Libertadores. O Fábio Luciano, que é meu brotherzaço, ele ainda tava jogando e ele para de jogar em 2000. Ele para de jogar em 2008. E assim, eu não tava assim, acreditando que a gente tava ganhando do São Paulo. Eu lembro que era o São Paulo e o Santos, tava muito forte naquela época, e o Flamengo ganhou dos dois na época. E é inacreditável uma parada dessa. Então, assim, a percepção que a gente tinha de fora de São Paulo foi que o São Paulo é um bagulho imbatível, assim, uma parada assim, era outro nível. Era outro nível. E que falou, cara, como que alcança isso aí, né, cara? E aí, realmente, porque a coisa ficou tão acelerada. E o futebol europeu, vamos lembrar que isso é tudo muito depois de 2002, que depois de 2002, que a gente é campeão de novo, né, no Brasil, né? Que a Europa fala, cara, chega, acabou a farra do Brasil. A gente vai, vamos entender o que eles fazem lá e vamos levar para outro nível. E eles fizeram, no caso. E é esse período todo aí, né? Porque o São Paulo, além de tudo, né, tem uma torcida muito gigante, o que influencia demais, né, na hora de você arrecadar. O São Paulo tem a terceira torcida do país. Exato. Então, assim, um São Paulo forte, como já foi muito mais do que é hoje, né? E também, claro, teve peças que ninguém teve. Tipo, o Muricy Ramalho é um negócio assim... É o maior São Paulino de todos os tempos. Absurdo o que o Muricy fez naquele time lá, e você via que... Né, era muito parecido com o que a gente veio com o Abel hoje no Palmeiras. Tipo, aquela confiança, aquela... Tipo, você sabe que vai competir e tal. O Muricy fez isso naquele... Pegava no final da temporada, o time perdeu 4 jogos. Uma coisa absurda. É um time muito confiável, né? Eu acho que uma das sensações melhores que um torcedor pode ter... Claro, se o time jogar como o Flamengo de 2019 é o melhor dos mundos. Mas confiabilidade é melhor. Você vai ver o jogo, mesmo que seja contra um time forte e tal, fora de casa, você tá tranquilo. Sabe que pode, lógico, perder isso, pode acontecer. Mas é muito difícil que isso aconteça. E isso há bastante tempo que eu não sinto com o São Paulo. Assim, confiabilidade. Eu acho que o torcedor do Palmeiras sabe. Pode até ter um período no ano ali que perde 2, 3 jogos seguidos. Mas no ano todo vai ser uma coisa linear. O Palmeiras não vai perder muito. Acho que isso é um dos melhores sentimentos que o torcedor pode ter.